Fala galera, professor Paulo, professor de História, né? Vamos começar a aula de hoje, né, nesse novo modelo que a gente está aprendendo a lidar, né? Tanto vocês assistir uma aula diferente, né, uma aula online, né, uma aula com vídeo, né? E o professor também se adaptando a esse novo modelo. Eu espero que seja por pouco tempo, a gente volte aí a ter nossos encontros presenciais, mas no momento é o que nós temos a fazer, né? E o que o professor precisa de vocês é dedicação, né? Compromisso de estar vendo a aula, de estar olhando o livro, tudo que vai ser passado para vocês, né? Os exercícios, tudo direitinho. Agora é hora de todo mundo amadurecer nesse momento, né? E estabelecer um novo modelo aí de estudo. Tá? Eu vou tentar trazer aqui o que eu levaria para vocês na aula, tá legal? A gente vai continuar o nosso estudo aí no capítulo 3, tá legal? Na página 468, tá? Que são as civilizações da América. Tá? Nesse momento, a gente para um pouco de ver aquela história europeia, né, que a gente começa lá desde a queda do Império Romano, entra no período feudal, né, aquele momento ali da Idade Média, a gente chega no período da história moderna, né, que tem uma série de coisas ali acontecendo e que culminam nas na expansão marítima, né, onde Portugal e Espanha, lembram disso? Portugal e Espanha começam a tentar achar novas rotas comerciais, né? Então, assim, é, é, esse momento a gente dá uma parada, né? Até porque a gente sabe que eles tinham o objetivo de chegar nas Índias, mas Portugal, sim, chega às Índias, mas a Espanha consegue encontrar um novo continente que era desconhecido para todos os europeus naquele momento, né? E a gente dá uma parada nisso aí e a gente vai ver que esse novo continente que existia, que era desconhecido dos europeus, tinha seus habitantes, tinha suas civilizações, tinha sua população, tinha sua forma de vida, que era muito diferente do que tinha se criado ali naquela Europa. E a gente vai começar a ver hoje esse tipo de civilizações. Tá legal? A primeira que a gente vai ver hoje, né, eu vou dar uma introdução de como eram essas civilizações, mas a primeira que a gente vai ver hoje vai ser a civilização Inca. Tá legal? Então, assim, como é que o professor vai fazer? Eu tenho um material aqui, vocês podem estar copiando esse material no caderno de vocês, né, como a gente sempre faz, tá? As partes que vocês considerarem mais importantes, né, dentro do slide. É claro que em alguns momentos eu vou colocar fotos e tudo mais, então a parte escrita vocês coloquem no caderno de vocês, tá legal? Vamos começar aqui a nossa aula. Tá? Vou estar compartilhando aqui com vocês. O professor vai estar aí no cantinho da tela de vocês. Tá legal? Espero que fique bom para todo mundo. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver hoje são essas civilizações da América, que são milenares, tá? Que estavam aqui o tempo inteiro. Tá legal? É claro, lá no sexto ano vocês viram como foi a ocupação dessa América, as teorias, né, de ocupação da América. Você tem lá a teoria do Estreito de Bering, lá no norte da América, né, que provavelmente essa população nativa chegou lá por cima. Existem outras teorias, né, ali do Oceano Atlântico, né, essa população vinha por barcos e tudo mais. Não se sabe ao certo, mas se sabe que quando esses espanhóis chegaram aqui, você já tinha civilizações, grandes civilizações formadas, tá legal? Então, as civilizações que a gente vai ver, galera, não são relativas ao Brasil, tá legal? A gente vai ver as civilizações aqui da América Central, tá legal? Tá aqui o mouse aqui, ó, da América Central e da América do Sul aqui, principalmente aqui no lado do Oceano Pacífico, tá? A população que vivia aqui hoje, que a gente considera o Brasil, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá legal?
Então, assim, essas civilizações, elas de forma geral, a gente teve várias civilizações, né, ao longo do tempo. Umas tinham contato com a outra, né? Outras nunca tiveram contato, tá legal? Umas tinham tecnologias muito avançadas, outras nem tanto, tá? Mas essas três principais que a gente vai ver, que são os incas, os maias e os astecas, eram civilizações muito grandes, tá? Civilizações que tinham como base aí a agricultura, tinham como padrão guerras, tá? É, algumas civilizações criaram estradas, outras vislumbravam aí o espaço, né? Estudavam as estrelas. Algumas civilizações tinham grandes matemáticos, grandes astrólogos, tá? Escritas. Então, assim, essas civilizações deixaram para a gente o que foi possível, né? Que os espanhóis, quando chegaram, destruíram quase tudo, mas deixaram para a gente muita, muita coisa para a história estar estudando na arqueologia e a gente está podendo entender um pouco dessas civilizações que tiveram aqui na América antes da chegada desses europeus. Vamos continuar aí nessa aula. Então, aqui, nessa parte rosinha aqui, a gente vai estudar os Incas, que é a aula de hoje, tá legal? Aqui na América do Sul, principalmente aqui na Cordilheira dos Andes, então era uma civilização que vivia no alto, né? Mais para frente a gente vai estudar os Maias, que foi uma civilização que quando os europeus chegaram, quando os espanhóis chegaram, essa civilização já não existia mais, ela já tinha se extinguido. Então a gente tem muito material dela para se estudar, porque os europeus, os espanhóis não destruíram, porque não tinha risco nenhum para eles. E principalmente a maior de todas, né, a mais rica, a civilização asteca aqui no território mexicano. Tanto os Incas, tanto os maias quanto os astecas são aqui do México, tá legal? São duas civilizações gigantescas, principalmente a asteca, que a gente vai ver por último. Tá legal? Então, a gente teve outras civilizações também, como está aqui no slide, né? Os olmecas, os toltecas, os zapotecas, entre outras, tá legal? A gente vai se dedicar principalmente a essas três. Vamos passar aqui. Então, assim, quando essas civilizações encontram-se com os espanhóis, né? A gente costuma falar que é um encontro de dois mundos. Por quê? Eram verdadeiramente duas culturas completamente diferentes, tá? Essas pessoas nunca tiveram contato sequer com alguém da Europa. Então, assim, ocasiona-se uma série de problemas. O maior deles, a gente pode até fazer uma comparação com os dias de hoje, né? Que a gente está vivendo esse período do coronavírus e a gente não tem o nosso corpo, né? Ele não tem defesa natural para esse tipo de vírus, o Covid-19. Isso aconteceu muito quando os europeus chegaram aqui na América. Foi o maior desastre assim de mortes por doenças na história do planeta, né? Porque os europeus tinham lá seu sarampo, sua rubéola, varíola, uma própria gripe, tá? Dizimava populações e populações, aldeias e aldeias, tá? Por quê? Porque essas pessoas já não tinham defesa, tá? Então os espanhóis ganharam muito esse conflito, né? Conseguiram dominar muito mais facilmente, porque os espanhóis tinham defesa natural ao longo do tempo. Nosso organismo vai, sua professora de ciência pode explicar melhor, nosso organismo vai adquirindo defesas, né? E essa população nativa ali daquele momento não tinha essas defesas e foi causa de muitas mortes. Esse encontro entre dois mundos, né, ocasionou muitas mortes, tá legal? Então, assim, à medida que os europeus exploravam aquele território, tá, eles se depararam
com diversos tipos de povos, com diversos tipos de cultura, em diversos estágios sociais. Tá? Essas civilizações que os espanhóis encontraram eram muito mais evoluídas do que as que os portugueses, né, encontraram aqui no território que hoje é o Brasil. Tá legal? Mas vamos continuar aí. Então é só uma introduçãozinha aí desse encontro, que vai ser um encontro mais futuro, tá? E as características gerais desses povos, tá? É, esses povos se difundiam, eles estavam crescendo num ritmo lento cultural, tá? Eles tinham uma série de culturas, mas eles estavam evoluindo num estágio a nível de tecnologia um pouco abaixo da Europa, e esse encontro foi desastroso para essas civilizações. Tá? Eles não utilizavam roda, tá legal? Eles andavam, caminhavam, já utilizavam alguns animais, tá? Eles não empregavam, eles não tinham, tá aqui no roxinho, né? O uso do ferro, tá? Mas eles desenvolveram atividades com ouro e cobre, tá legal? E eles não tinham a percepção do ouro como algo valoroso, tá? Eles utilizavam o ouro, o cobre, o ferro como arte, tá? Quando os espanhóis tiveram esse contato, né, o olho dos espanhóis abriram, assim, porque a intuição, né, como a gente viu lá na aula de mercantilismo, né, uma das políticas da, da colônia, de se você ter uma colônia, era explorar o ouro e a prata. Né, e os espanhóis encontraram isso rapidamente nessas civilizações. Tá? Outra coisa também que é importante aqui, o abóbora, né? Esse isolamento fez com que o mundo conhecesse alguns tipos de alimentos que só existiam aqui na América. Tá? Exemplo disso aí é a batata, o milho, o cacau. Tá? Então, essas civilizações, alimentos que só tinham aqui na América, passaram a ser difundidos aí pelo mundo inteiro. Tá legal? Tá aqui uma imagem de uma arte, tá? De uma arte uh, em ouro, tá? Então eles utilizavam ouro, metais preciosos para fazer equipamentos, coisas de arte em geral, tá legal? Então, de maneira geral, a gente agora vai ver individualmente cada civilização, a gente vai compreender isso melhor, tá? Essa primeira civilização que a gente vai ver é o Império Inca, tá legal, gente? Então aqui é a América do Sul, tá? Essas linhas que tem aqui eram estradas, tá? Então eles iam cortando essa cordilheira dos Andes por estradas, tá? Eram grandes montanhas, tá? Foi uma civilização nesse sentido tecnológico de estradas, foi muito legal. Eles conseguiam fazer com que esse império fosse recortado de estradas, tá? É... E aqui foi praticamente o tamanho maior que esse Império Inca conseguiu chegar. Tá legal? Aqui, essas cores são de imperadores, né? O comando de imperadores. Tá? O primeiro imperador foi aí o Pachacuti, o Abóbora aqui, então o império era menor. Tá? Depois do Pachacuti, teve o imperador Topa, tá? Que ele aumenta aí o território, né, até Quito aqui, né, o atual Quito, no Equador, e depois você tem o Topa Inca, que aí vai estender o território aqui para o sul. Tá legal? A gente não precisa decorar isso, é só uma questão ilustrativa mesmo para a gente saber o tamanho desse império. Tá legal, gente? Então, assim, esse Império Inca, como eu já disse, ele se estendeu aqui nas cordilheiras, né? Vocês podem ver no livro de vocês ou aqui no slide, né? Aqui na foto aqui do professor. Né? Então eles vêm lá da Colômbia, Bolívia, Equador, Peru, até chegar lá ao sul da Argentina. Tá legal? Outras sociedades tiveram aqui na América do Sul, como o Chavin, os Nazcas, o Mochico. O Nazca, se vocês procurarem essa civilização aí no Google, você vai ver que eles têm figuras esculpidas no chão que só dá para ver
do alto, né? Dá para ver quando você está no avião. Então, algumas pessoas falavam que isso eram contatos com extraterrestres. Nunca foi provado isso, mas existe essa civilização Nazca. Ela é muito falada por questões de ufólogos e tudo mais. Tá? A civilização Inca começou a se formar aí por volta do século XII e XIII. Tá? Se os astecas e os maias entraram em contato entre si, os incas não conheciam essas civilizações. Tá? Então, os incas foram um império, foi formado aqui na América do Sul, mas não teve contato nenhum, nem com os astecas, nem com os maias. Tá legal? Tiveram contato com outros povos aqui da América do Sul, mas não com esses impérios da América Central. Tá legal? Os incas estabeleceram-se em Cusco, que viria a ser a capital do império. Tá legal? Até hoje é uma cidade importante aqui na América do Sul, cidade de Cusco. Na imagem, a representação europeia aqui da cidade de Cusco. Legal? Tu vê que é uma cidade organizada, tudo, as estradas aqui, né? Isso aqui provavelmente é um imperador. Então, você vê que não era uma civilização qualquer. Uma civilização que tinha uma certa organização social, tudo direitinho. Tá legal? Então, a partir do nono imperador Inca, temos registro da sua história. Tá? Então, alguns imperadores deixaram registros aí que a gente possa entender essa estrutura do Império Inca. Temos aqui embaixo, ó, os imperadores Topa Inca, né, o neto do Topa Inca, o Yana Capac, enfim, todos esses imperadores foram construindo alguma coisa e foram crescendo esse império. Tá legal? O que é importante aqui a gente saber são os grupos sociais. O que é isso, professor, grupos sociais? É como se estruturava essa sociedade, esse povo Inca. Né? Então, você tinha aí o imperador, que ele tinha uma função muito também religiosa, ele era considerado um deus na Terra, ele era considerado filho do Sol, tá legal? Você tinha abaixo do imperador, o imperador é o máximo, né? Você tinha abaixo do imperador a família imperial, que ocupava os cargos mais importantes, administrativos ali do império, religioso, militar. Então, os cargos mais importantes eram dessa família imperial. Você tinha a nobreza, né, que tinha as posições de comando também, tanto dentro do exército quanto dentro da sociedade. Tá legal? As camadas médias, que eram os comerciantes, os artesãos, os soldados, os engenheiros que construíam as estradas, construíam os prédios, né, a estrutura aí do Império Inca. E aí, vai descendo abaixo, aí você já tinha o camponês, que era a maioria da população, viviam por todo o império, nas aldeias, né, e esse império sempre dando suporte a esses camponeses. E você tinha aí, por último, na camada social, os escravos, tá, que eram normalmente prisioneiros de guerra ou escravos por dívida, por algum motivo. Tá, que lembra muito aí o Império Romano, né, a Grécia, né, também, o Egito, né, que a gente viu, vocês viram um tempo atrás, não foi comigo, mas lá no sexto ano. Tá legal? Então, vamos lá. Um dos aspectos surpreendentes dessa sociedade inca era seu grau de organização do trabalho. As terras eram divididas pelo governo de tal modo que a família recebia um lote. Né? Lembra muito os servos aí da Idade Média. Né? Então, cada uma recebia um lote para trabalhar, para se organizar ali dentro desse império. Tá legal? E aí você tem terras também que vão ser terras religiosas, terra dos templos, do Estado, que esses camponeses vão ter que trabalhar nelas também. Tá? O que era produzido nessas terras alimentava os sacerdotes, seus servidores, além de ser usado em rituais. Então, esses camponeses eles trabalhavam em determinado momento nas suas próprias terras, trabalhavam em determinado momento nas terras do Estado, que eram terras dos templos religiosos, também terras que atendiam ali a família, né, a família imperial, tá? E ali dessa área estatal saía, o estatal é de Estado, tá? Que era do Império, saiu os alimentos aí da família imperial e também, olha que legal,
essas terras que eram do Estado, quem era criança órfã, viúva que não tinha marido, ou quem não podia praticar agricultura, era alimentado por essas terras. Era como se fosse o Estado, né, o país ali, o império, dando assistência a quem precisasse. Tá legal? Então aqui, ó, uma forma de, de agricultura, né? Você tinha ali os terraços, né? Porque você tinha se plantava em montanhas, né? Então, se você deixasse tudo liso, quando viesse a chuva, ia levar tudo. Então, eles faziam plantações em terraços, tá? Com irrigações muito tecnológicas para o período. Tá legal? Então, aqui uma foto atual, mas aqui ainda sobrevive aí desse tipo de agricultura inca. Tá legal? Aqui é muito característico dos incas a lhama, né? A lhama. Então, esses animais pertenciam ao Estado. Tá? Cada família recebia uma cota de lã, então essas lamas eram retiradas, essa lã dela, para fazer roupa para as pessoas, né? A religião aí dos incas, eles eram politeístas. O que é isso, politeísta? Acreditavam em vários deuses, tá? Adoração das forças da natureza, o culto ao sol e tudo mais, tá legal? Pesquisas atuais, como está dizendo aqui, sugerem que essa civilização inca realizava sacrifícios humanos nessas atividades é, religiosas, provavelmente escravos, tá legal? Os incas, os astecas também, tá legal? Os maias e os astecas também utilizavam sacrifício humano. Vamos lá. Tá aí uma fotinho atual, né? Da lhama, dessa roupa tradicional do Império Inca, tá legal? É os descendentes hoje desses incas, tá? Machu Picchu, acho que todo mundo já ouviu falar, é uma construção situada a 2.350 metros, tá? Hoje é no Peru, é, é bem escondida, tá legal? Foi descoberta aqui só em 1911, então se mantém intacta até hoje. Provavelmente era um templo, era uma área religiosa, tá legal? Talvez por se aproximar, tá bem alto, se aproximar dos deuses, enfim. Ainda há muito estudo para ser estipulado aí sobre essa área, mas de maneira geral faz parte do Império Inca e é conservada até hoje. É um dos pontos de visitações mais importantes aí do Peru. Tá legal? Então, de maneira geral, galera, é isso. Os maias tiveram, os incas tiveram sua importância, né? Estão próximos aí ao Brasil, estão próximos a gente. Quem tiver oportunidade para o futuro de visitar o Peru vai ver vai ouvir muitas histórias dos incas, né? A sociedade do Peru ainda é descendente desse império, então é um império importante que estava aqui, né, na América antes da chegada dos europeus. Tá legal? Na próxima aula a gente vai ver os maias, tá? Então vocês aí, eu botei lá na atividade para vocês estarem lendo aqui as páginas, já estipulei lá as páginas, na página 468, tá legal? Essa introdução e a civilização inca, tá? Deixei um exercício do livro lá para vocês, deixei a resposta do exercício, vamos fazer, vamos cumprir tudo direitinho, que a gente vai passar por essa fase aí super bem, tá legal? O importante é a gente estar cumprindo com todas as metas aí, para a gente sair desse período aí sem ter prejuízo a nível de conhecimento. Tá legal, galera? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.